Professor, há pouco o senhor mencionou o racionalismo e o fideísmo, né? E Isso, o seu livro se propõe como uma espécie de ponte entre esses dois conceitos, né? Evitando os extremos que a isso. gente vê hoje na contemporaneidade, tanto fideísmo, gente que, por exemplo, nega a ciência, mesmo contra evidências, e outros que cultuam a ciência, né? No contraponto. Uhum, uhum, Colocando a ciência como se a ciência fosse, enfim, uhum, resposta uhum, para todas as questões humanas. uhum. De que maneira o conceito de inteligência humilhada dialoga com esses dilemas do mundo contemporâneo? Eu entendo que quando a gente lida com os polos, a gente lida com pessoas que estão gritando, né? Para elas se ouvirem, porque elas estão nos polos, né, Rodolfo? Pensa nos polos, né? Para essa aqui ouvir essa aqui fica gritando, né? Então, eu acho que quando a gente tem movimentos muito polarizados assim, né, a gente tem menos educação, a gente fala mais alto, a gente fala mais baixo se a gente estiver mais próximo um do outro, certo? Eu não estou com isso dizendo que não hajam diferenças, não estou propondo aqui que haja uma pulverização, né, e que cheguemos a uma síntese, não é, que no final das contas é a união de todas as partes, não é? Não, mas existe uma grande diferença entre polarizações e posições bem marcadas, mas educadas, não é? E que são capazes de conversar. Tá? Eu entendo que esses movimentos mais radicais, eles são sempre, e eu vou usar um termo teológico aqui, né? São mais idolátricos, porque eles vão idolatrar um determinado ponto em detrimento do outro. E os dois têm que ficar em jogo. As pessoas, eu acho que se encontram em situações mais, eu diria assim, educadas, elas vão encontrar duas razões, vão encontrar razões para ambos, e as posições vão ser diferentes, mas você não está desfazendo as possibilidades. Você está conversando, dialogando. Isso faz parte da dialética. A dialética é isso. Né? Então, eu costumo pensar que todas as vezes que a gente polariza muito uma situação, né, a gente está deixando escapar uma parte importante da boa criação de Deus. Então, como é que a gente lida com isso? Né? A gente tem que ter mais sabedoria. Eu não tenho resposta para tudo. Eu acho que todas as pessoas elas têm uma hermenêutica da vida, elas têm uma interpretação da vida. E não existe pessoa que não erre na sua maneira de conceber as coisas, de ver o mundo. A linguagem... Bom, você é um homem das letras, né, Rodolfo? Você sabe que, às vezes, as palavras, elas são complexas, né? Quando a gente lança as palavras, tem hora que a gente fala assim, puxa vida, eu queria pegar essa palavra de volta aqui para limpar, como diz Valéry, né? Deixa eu limpar um pouquinho essa palavra aqui, porque essa palavra, do jeito que está aqui, ela é ruim, pô, que palavra horrorosa. E a gente vive num mundo em que a nossa comunicação, ela não é uma comunicação livre de ruídos, livre de erros, livres de equívocos, e também elas não são as últimas palavras. A gente muda, a gente vai transformando a nossa maneira de enxergar as coisas, vai polindo algumas outras, enfim. Então, eu entendo que polarizações, elas não permitem que o ser humano prove dessa capacidade que o próprio Deus deu de a gente, né, crescer, de a gente desenvolver, de a gente aprender. Em geral, os polos sabem muito. E eu estou mais do lado do Sócrates. Acho que às Isso, vezes a gente... professor, não tem como a gente fugir, por exemplo, né, sem entrar em especificidades da questão política no Brasil, né? A Uhum, gente tem essa polarização que parece que nunca se arrefece, né? No uhum, país já vem há muitos anos. uhum. Sempre existiu a polarização, mas como a gente tem experimentado, acho que de 2013 para cá, né? E é isso mesmo, todo mundo sabe tudo, quem está do lado da direita ou da esquerda sabe mais do que os outros, né? E eu acho que a verdade está no meio aí, está tá É, no ou, caminho do ou, meio. ou na educação para a conversa. É difícil conversar, Rodolfo, é difícil, é difícil. Porque mesmo qualquer Difícil um... ouvir, professor, é difícil ouvir, Exato, né? exato, porque o pressuposto da conversa é uma dança em que um fala
e o outro escuta. E eu, veja, eu não acho que isso é uma prerrogativa de uma determinada posição. Isso é da natureza humana. Ora os seres humanos vão ouvir bem, ora os seres humanos não vão ouvir bem. Ora os seres humanos só vão falar, ora os seres humanos só vão ouvir. Então, é da ordem do ser humano. Então, não tem uma... Eu não acho que a gente tem uma solução perene para tudo isso. Mas eu acho que, de alguma forma, tudo passa por uma educação cívica, uma educação para pensar, uma educação para conversar, a educação para caridade. Às vezes é difícil lidar com essas questões, né? Porque elas envolvem uma misericórdia e, ao mesmo tempo, uma presunção da boa-fé que não é comum na nossa cultura. A nossa cultura ela é mais propensa a uma política da má-fé. A gente está sempre pressupondo que o outro vai me ferrar, que o outro vai acabar comigo, que o outro vai me destruir. É verdade. Mas isso, veja, não é uma questão que faz a gente ser melhor ou pior, não é, do que um africano, um americano, um australiano. Não, é do nosso jeito. O nosso jeito é assim, a gente já parte do pressuposto de uma conversa que... né? Então, eu acho que a gente ainda precisa aprender a conversar. E eu acho que não é só aqui, não, no nosso contexto, fora também. A polarização está acontecendo em todos os lugares do mundo hoje. E eu acho que a discussão em torno da... como é que a gente trabalha as linhas de diálogo é que é a mais importante. Porque o mero posicionamento não fundamenta, não joga papel fundamental nenhum. O que joga papel fundamental é, ok, está todo mundo posicionado, beleza, vamos para a mesa? Aí é que eu acho que não existe mesa, a gente não tem mesa, a gente está sem essa mesa, né? Então, acaba a gente tendo um discurso de surdo, e está difícil mesmo. Não tem O senhor acredita que a gente está vivendo esse fenômeno da bipolarização no mundo todo, né? Sobretudo no Brasil, porque há muito fideísmo aí, digamos, Não é muito fideísmo, muita gente que diz assim, é isso, e não quero ouvir, pode não quero ser, pode conversar. ser. Eu acho que tem muito idólatra, né? Isso é verdade. Eu acho que se a gente passar pela idolatria, sim, porque todo mundo está idolatrando o seu ponto, né? Mas uma coisa é você ter o seu ponto muito claro para você e você ter aquele princípio que eu julgo ser o princípio mais importante na democracia, que é o princípio da tolerância. Voltaire dizia, né? Eu vou discordar do senhor até o final, né? Mas se preciso for, darei a minha vida para que o senhor tenha o direito de dizer sua posição. A gente vive numa sociedade hoje, Rodolfo, que Sócrates morreria, facilmente perderia o emprego. Não é? Por quê? A tolerância, você não tolera o igual a você. A experiência da tolerância, ela não acontece entre iguais, entre semelhantes. Eu não posso olhar para as pessoas que eu mais amo nessa vida e dizer assim, nossa, eu tenho que tolerar você. Não, eu só posso ter experiência da tolerância com as pessoas que são radicalmente contrárias, têm uma maneira de pensar diferente. Então, a tolerância é uma coisa difícil, porque ao mesmo tempo que a gente precisa tolerar, e ela é importante, ao mesmo tempo a gente ainda não conseguiu estabelecer quais são os limites da própria tolerância, né? Até Na, onde, né? Até onde eu posso é, tolerar, né? O que é, é tolerável, o que é. não é. O Popper É, fala isso, né? A é, discussão dele, né? Tem um limite, tudo bem, vamos tolerar uns aos outros, mas tem o intolerável. Para que haja tolerância, tem de ter o intolerável. A gente tolera, mas tem um aspecto que aí não importa mais as posições, entende? Não sim, importa mais o jogo no tabuleiro. Quando estamos diante do intolerável, não tem mais lados. A sociedade inteira tem que se colocar contra o intolerável. Mas fora do intolerável, não é? Que seria aquele universo que todos estariam de acordo, que isso seria intolerável, os outros pontos todos deveríamos trabalhar com a tolerância, a questão da tolerância. E é muito difícil.